A gente sabe que grande parte dos estudantes tem medo de estudar. Uma das maiores inseguranças dos estudantes quando estudam para o Enem é estudar e não aprender. Ou até estudar, aprender, mas com o tempo não lembrar mais do conteúdo. É um pesadelo você se dedicar para um conteúdo, você estudar, você resolver questões e no dia da prova você não conseguir lembrar de nada, tá? Então, o propósito da live de hoje é justamente a gente discutir estratégias que podem ser implementadas para que isso não aconteça, para que você estude o conteúdo e você consiga lembrar em longo prazo, tá? Ninguém quer estudar os assuntos do primeiro ano e no dia da prova, ou nos assuntos do terceiro, não estar mais lembrando os do primeiro ano. Então, a gente vai ver estratégias para que isso seja menos provável de acontecer e assim você consiga alcançar a sua aprovação. Vamos lá? Então, para início de conversa, vamos falar um pouco sobre memória. A memória, ela é uma função do nosso cérebro e a gente memoriza conteúdos a depender de alguns fatores. E nem todos esses fatores estão na nossa consciência e nem na nossa voluntariedade. A gente não memoriza tudo o que quer. Tá? A gente vai memorizar, o padrão de memorização do nosso cérebro está muito vinculado à sobrevivência. Então, a gente vai tender a memorizar mais coisas que estão vinculadas diretamente à nossa sobrevivência. Ok? Por exemplo, quem aqui já chegou a passar por uma situação muito difícil, como um assalto? Veja, quem já passou por isso aqui sabe que não precisa passar mais de uma vez por essa mesma situação para que aquilo fique muito fortemente registrado na sua memória. Isso porque foi uma ameaça à sua vida. Então, só basta acontecer uma vez para que você lembre sempre daquele episódio. Ou quem aqui já escutou uma música de uma propaganda, ou uma música até que você não gostava, e aquela música ficou na sua cabeça, e você não conseguia tirá-la da sua cabeça, ela ficou repetindo. Isso acontece também porque há uma série de características da música, muitas vezes ritmicidade, algum vínculo, alguma situação que está atrelada diretamente à sobrevivência, que faz com que você fique ali com aquela memória persistente. Dentre outras coisas, como, por exemplo, um ex-namorado, uma ex-paquerinha, que você quer esquecer, mas você não consegue esquecer tão facilmente. Aí, diante desses exemplos, a gente vê que nem sempre o que a gente memoriza está totalmente na nossa voluntariedade. Contudo, a gente consegue ter um controle parcial do que a gente memoriza, e essa parcialidade desse controle já é mais do que suficiente para que a gente direcione estratégias que façam com que o seu estudo seja eficiente e a sua memorização ela seja duradoura, tá? Então, a gente vai precisar, mais uma vez, utilizar estratégias que sabotem o esquecimento natural do nosso cérebro. O nosso cérebro evoluiu para memorizar, evoluiu, mas ele evoluiu para esquecer também, porque o nosso cérebro é um órgão muito caro, muito dispendioso para o nosso organismo. E manter todas as memórias que a gente vê no nosso dia não seria viável, porque seria um gasto energético muito grande e nem todas as coisas são relevantes para a gente lembrar. Pela lógica do nosso cérebro, o que é interessante é a gente lembrar. A gente vai lembrar de coisas que estão diretamente vinculadas à nossa sobrevivência e de uma forma bem primitiva. E nosso cérebro conserva essas estruturas primitivas. O que está vinculado à sobrevivência? Está vinculado à alimentação, proteção, interação social e aceitação social, reprodução, e também vai estar vinculada à reprodução. Reprodução no sentido também de cuidado parental, cuidado com os filhos, ambiente familiar, certo? Essas coisas vão estar vinculadas diretamente à nossa sobrevivência. Pela lógica do nosso cérebro, a gente também vai tender a memorizar o quê? O que é repetido. O que é visto de forma muito repetida acaba ganhando uma relevância, porque é uma evidência, se está sendo repetido, é uma evidência de que faz parte da nossa vida, então tem uma relevância dentro do nosso processo de sobrevivência, então vai ser mais fortemente memorizado. Partindo dessa perspectiva de funcionamento do nosso cérebro, eu estou falando de uma forma bem geral, existem muito mais outras coisas, tá? A gente
Partindo para a situação de estudo, a gente vai tender a memorizar o quê? O estudo que ele é repetido. Se você, a transferência, a transição da memória de curto prazo para a memória de longo prazo, passaria por um processo de repetição, 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 até se transformar em memória de médio prazo, depois para memória de longo prazo. Essa seria a lógica, digamos que analógica do processo de memorização de estudos para o nosso cérebro. Só que o que acontece? Nós não temos esse tempo todo, você não tem esse tempo todo de ficar repetindo, revisando 1000 vezes o mesmo conteúdo, por quê? O volume de conteúdos do Enem é imenso. Muitos alunos têm o receio de não conseguir ver todos os conteúdos até a data do Enem. Quem dirá ficar revisando todos os conteúdos, todas as semanas? Isso é praticamente impossível para uma pessoa que ainda está aprendendo os conteúdos. Não é diferente para uma pessoa que, por exemplo, já estudou todos os conteúdos, já está bem tudo e está em um ano só de revisão dos conteúdos. As revisões vão ser mais rápidas, ele vai conseguir ter uma incidência ali de conteúdos mais regular, tá? Mas para o aluno que está estudando para o Enem, que também está aprendendo conteúdo novo, é praticamente inviável essa estratégia de a gente percorrer todo esse caminho de repetir até memorizar. E eu digo mais uma coisa, viu? Mesmo com a repetição, alguns conteúdos podem não ser memorizados de uma forma eficiente. Porque parece que tem algumas coisas de assuntos de ensino médio que eu lembro quando eu era estudante, que quando eu começava a estudar, eu não conhecia as técnicas de memorização que eu conheço hoje, eu começava a estudar o conteúdo e eu ficava repetindo. Aí eu fechava os olhos e ficava dizendo para mim mesma, ficava tentando lembrar. Mas a impressão que eu tinha naquela época era de que quem fez isso aqui não gostava dos estudantes. Porque eram conteúdos que eu tinha dificuldade de memorizar. E mesmo eu sendo muito dedicada aos estudos, já no ensino médio, eu tinha dificuldade de memorizar, porque eram palavras que não eram da minha rotina, não era habitual para mim. Como, por exemplo, quando eu estudava as organelas, dentro da biologia. Aí tinha lá complexo Golgi, ribossomos, lisossomos. Tinha várias palavras que para mim eram novas, conceitos novos, que eu não tinha nenhuma referência anterior para relacionar. Então, ficava muito mais difícil a aprendizagem. Então, muitas das vezes, mesmo eu repetindo, eu confundia. Outro exemplo de conteúdo que isso também acontecia. Quando eu ia estudar as funções orgânicas na química, e a gente sabe que função orgânica, química orgânica é um dos conteúdos que mais caem no Enem, dentro da química. Eu também repetia, mas não vai. Eu confundi, porque era muito parecido uma com a outra, era tudo tinha carbono, hidrogênio, oxigênio no meio, às vezes um nitrogênio ali, e era cadeia carbônica. Eu ficava, gente, como é que eu vou memorizar isso aqui? Como é que eu vou lembrar? Aí eu recorri aqui a repetição, estudava no dia da prova para ir para a escola e ficava naquela insegurança também de saber ou não aquele conteúdo, porque mesmo estudando muito, parecia que não era suficiente, porque você não tinha aquela certeza de que aprendeu o conteúdo, tá? Então, diante disso tudo, a gente vê que essa estratégia analógica para que a gente consiga memorizar os conteúdos para o Enem nem sempre vai ser eficiente. E vai levar um tempo que é inviável para você, estudante do Enem, que tem 6 meses até a prova e muita coisa para aprender. Então, o que a gente precisa fazer para conseguir memorizar os conteúdos em longo prazo e não perder esse tempo todo e não precisar recorrer a essa estratégia que exige muita repetição? A gente não vai conseguir fugir 100% da repetição. A gente vai repetir, sim, mas não ao ponto de ser algo que não caberia dentro da sua rotina de estudos, tá? Então, eu vou começar com as estratégias e eu vou dividir esse nosso momento de bate-papo sobre memorização em longo prazo em dois momentos. Vou enfatizar 2 elementos. Tem muita coisa atrelada à memorização em longo prazo.
Eu vou enfatizar 2 pontos que são muito importantes e que, se vocês já começarem a utilizar desde já, vocês já vão perceber um impacto considerável na sua qualidade de estudos, nessa memorização e no resgate dessa memória também quando vocês forem fazer as questões. Perfeito. Olha, a Duda falou aqui que ajuda muito a ela decorar e colocar papel na parede. Perfeito. Use de post-its, inclusive. Quanto mais você vê, você memoriza. Perfeito, Duda. Excelente. Excelente estratégia. Então, vamos lá. Os 2 elementos que eu vou estar enfatizando aqui o primeiro, você está estudando para memorizar? Eu lembro que tinha um professor meu que ele falava assim, existe uma diferença entre ler e estudar. Quando a gente lê, a gente está decodificando aqueles códigos ali, mas a gente não necessariamente está fazendo relações, aportes com as coisas que a gente já viu, a gente não está interpretando. E não necessariamente, ao terminar aquela leitura, a gente vai ter uma boa memorização do conteúdo. E estudar é diferente. A postura do estudar é se debruçar naquele conteúdo, tentar fazer relações com a realidade, tentar trazer para coisas que você já conhece, para aquela situação que aquele conteúdo está explicando. Eu achava muito interessante essa perspectiva e faz todo sentido dentro do que a gente vai abordar aqui. Então, a primeira etapa dessa live, a gente vai evidenciar o fator. Você estuda para memorizar ou você está apenas fazendo um estudo que é de muito tempo, mas não chega a ser produtivo? E o segundo ponto que eu vou estar evidenciando aqui é se sua ansiedade está atrapalhando na sua memorização de conteúdos. Ou na memorização de conteúdos, ou na recuperação desses conteúdos quando você vai fazer os seus simulados ou as suas questões, ok? Ressalvo que vocês podem ficar totalmente à vontade para fazer perguntas aqui no chat, para fazer colocações, trazer exemplos. Vamos fazer desse momento algo produtivo e vamos trazer ao máximo uma perspectiva de pragmaticidade dentro dos seus estudos. Por isso, eu sempre recomendo, eu vou repetir mais uma vez, papel e caneta na mão, porque vamos anotar as estratégias e vamos colocar em prática, porque a aprovação vem esse ano e nós estamos juntos para isso. Vamos lá. No que se refere a como você estuda, será que você está estudando para memorizar os conteúdos? Será que você está levando em consideração como o seu cérebro funciona, como o seu comportamento funciona, quando você vai fazer o seu planejamento, quando você senta para estudar? E o primeiro ponto que a gente precisa levar em consideração é, será que o seu corpo está preparado para memorizar naquele momento? E quando eu falo seu corpo, eu estou falando de uma série de elementos que são muito pequenos, contudo, somados, fazem uma grande diferença no seu nível de concentração e na disposição que você tem ali para absorver aqueles conteúdos. Isso envolve ingestão de água. Gente, o nosso corpo todo, os processos que acontecem, metabólicos, químicos, eles acontecem meio aquoso. Se não tem água suficiente, você não vai ter uma boa memorização, você não vai ter uma boa concentração. E quando a gente fala de neurônio, a gente está falando de célula. E de célula complexa, ela requer muita energia, muita água, muito nutriente. Então, você não vai conseguir memorizar bem se você está com escassez de água. Da mesma forma, se você está com escassez de nutriente, de uma alimentação saudável. Isso faz parte de um bom planejamento para o estudo, sim. Tá? Inclusive, ultimamente, a gente vê muita pesquisa dentro da área de comportamento, vinculando saúde mental e também bom desempenho de memória a alguns tipos de substâncias que a gente encontra na nossa alimentação. E a gente vê uma ênfase muito grande em 5 dessas substâncias, que são triptofano. O triptofano é o precursor da serotonina, tá? E a gente encontra em vários alimentos triptofano, ômega 3, que é clássico. Nós temos também vitamina C, vitaminas do complexo B, e nós também temos a vitamina D. Tudo isso está atrelado à regulação de humor e também à disposição para que você consiga estudar bem. Então, será que você está se alimentando com um aprovado ou não? Isso conta demais. Não só durante esse período de estudos que você está tendo agora, como também no momento da sua prova. O que você come na sua prova tem todo o peso.
Eu acompanho uma pessoa que quer medicina, acompanha aqui na clínica. E a gente fica observando sempre, todo simulado que ela faz, a gente fica observando. E aí, as variáveis, né? É como se fosse um ambiente de experimento científico, o simulado. E a gente observando o que foi que aconteceu antes, o que foi que aconteceu depois, nos dias que ela tem menos e mais concentração, menos e mais rendimento. Essa é a postura do aprovado, do futuro aprovado do Enem. E foi engraçado que teve um dia que ela foi fazer prova e ela tinha comido cuscuz antes de ir. Foi um dia que ela foi para fazer simulado de manhã. E o rendimento dela foi, maravilhoso. Então, ficou registrado nos arquivos dela, no repertório de alto rendimento dela, que se alimentar bem antes de fazer a prova fazia toda a diferença na disposição dela. Eu trago isso só como exemplo. Tem outros fatores que estão vinculados, né? Outros tipos de alimento que devem ser observados, inclusive quem puder, quem tiver a oportunidade de fazer um acompanhamento nutricional para que tenha também um bom rendimento de desempenho cognitivo durante os seus estudos e assim também uma boa memorização, faça isso, tá? Tudo precisa estar alinhado para que essa aprovação aconteça. Aí isso envolve também se preparar o corpo para conseguir memorizar em longo prazo os conteúdos. Envolve também o seu sono. Não existe memória sem sono saudável, por quê? Durante o dia a gente memoriza em curto prazo, fica lá no nosso hipocampo. Durante a noite é que essas memórias de curto prazo são transferidas para memórias de longo prazo e de médio prazo também nessas regiões corticais. Então, se não dorme bem, não tem boa memória, ok? Ter uma boa saúde mental também, falar sobre si mesmo, ter ambientes sociais que sejam favoráveis, porque, ok, Roberta, eu estou com foco no Enem, eu quero ser aprovada esse ano, então o Enem é prioridade na minha vida e outras coisas não vão ter tanto espaço. Concordo plenamente. Só que veja, você tem necessidades, você não é máquina, você tanto tem necessidades como tem limites. E essas necessidades e esses limites também precisam ser minimamente respeitados durante esse ano que você está estudando para aprovar no Enem. Ok? Se isso não for respeitado, você pode entrar num processo de adoecimento mental, de sofrimento, tá? E isso pode prejudicar o seu rendimento nos estudos. Isso pode prejudicar, mesmo se não chegar a um processo de sofrimento psicológico, não respeitar os seus limites e não respeitar também essas suas necessidades, pode fazer com que você tenha uma baixa de rendimento nos estudos, de concentração, de motivação, e isso a gente não quer, tá? Porque baixou a concentração, a gente também tem uma queda aí no processo de memorização, de retenção desses conteúdos, ok? Uma coisa está alinhada à outra. Então, prepara esse corpo para memorizar. A gente é um organismo, nós temos células, e tudo isso, esse processo de aprendizagem, todo esse processo de aprendizagem, ele vai acontecer como processos químicos também. Então, a gente precisa estar bem para que a gente consiga ter uma boa memorização, ok? Outro ponto que a gente vai evidenciar no que se refere a memorizar os conteúdos em longo prazo é quanto às estratégias de estudo, estratégias que permitam que você realmente aprenda os conteúdos. Uma dessas estratégias está vinculada à regularidade que você estuda, no que se trata das disciplinas. O ideal é que quanto mais vezes você estudar durante a sua semana, uma mesma disciplina, melhor vai ser a sua memorização. Um exemplo, se você tem 8 horas de estudos de matemática por semana. Estuda 1 hora e pouquinho por dia, né? Divide durante a sua semana, então em um dia estuda 2 horas e nos outros dias estuda 1 hora por vez, tá? Porque é assim, o que vai acontecer? Como o nosso processo de memorização ele é consolidado durante a noite, você vai dormir 7 dias, né? Todos os dias da sua semana, após ter estudado matemática. Então, você vai ter 7 oportunidades de memorizar aquele conteúdo enquanto você dorme. Ok? Outro fator que vai ser
beneficiado por você espalhar essa mesma disciplina várias vezes na sua semana, é que vai incidir naquele ponto que eu falei logo no início da live. Regularidade. Quanto mais regular, quanto mais recorrente é o estudo de um conteúdo, de uma disciplina, mais vai ganhar valor de sobrevivência dentro da lógica do nosso cérebro e mais energia vai ser dedicada à memorização, à consolidação daquela memória pelo nosso cérebro, porque aquilo ali, por estar muito presente, o nosso cérebro vai interpretar como, opa, isso aqui faz todo sentido dentro da lógica de sobrevivência, do ambiente de sobrevivência dessa pessoa. Então, eu vou dedicar uma energia maior para consolidar essa memorização e ela passar gradativamente de uma memória de curto prazo para uma memória de médio prazo e posteriormente, uma memória também de longo prazo. Então, torne a sua disciplina, todas as disciplinas, se possível, regulares e recorrentes dentro da sua semana. Espace elas durante a semana. Evita essa situação de ter uma tarde por disciplina. Durante segunda-feira eu só estudo matemática, terça-feira eu só estudo história. Isso não é legal para a lógica do nosso cérebro, porque além de você não ter uma recorrência, você também tende a cansar muito e apesar de estudar muito tempo bruto, o tempo que você tem de rendimento para os estudos tende a ser muito pequeno, porque você tem o dia todo para fazer aquilo. Então, você não dá também um senso de urgência, um senso de escassez para aquela disciplina. Porque, vamos lá, nosso cérebro também funciona nessa lógica da escassez. Vou dar alguns exemplos. Se você está na sala de aula, assistindo aula, ok, tudo bem. E um professor passa um trabalho. Vocês assistindo aula, ok, tudo bem. E um professor passa um trabalho. Vocês precisam fazer um resumo de tal livro que vocês já leram. Esse resumo pode ser entregue daqui a um mês. Você vai fazer esse trabalho essa semana? Ou você vai deixar para fazer depois? Na outra semana ou perto do prazo? Agora, imagine a mesma situação. Imagina que você está na sala de aula e o professor passou um trabalho. E ele diz assim, ó, eu estou passando esse trabalho hoje e vocês vão me entregar na próxima aula, que é daqui a 3 dias. Você acha que você vai antecipar o momento de fazer esse trabalho ou não? Ou vai deixar para depois, vai ficar mais relaxado? Então, eu trouxe esse exemplo para a gente ilustrar um fenômeno que também acontece com o nosso comportamento, que a gente, vamos chamar de fenômeno da escassez. Quanto menos tempo a gente tem para fazer uma coisa, quanto menos tempo não, quanto mais delimitado o tempo que a gente tem para fazer determinada atividade, mais a gente vai se organizar para fazer naquele tempo. Então, se você estuda uma tarde toda, um dia todo de uma só disciplina, a tendência é que você procrastine, que você faça as coisas mais lentas, porque você tem a impressão de que você tem muito tempo e que você vai conseguir. E a gente tem uma tendência à procrastinação, isso é péssimo. Mas o nosso comportamento, a gente tende a procrastinar, porque nós somos muito mais suscetíveis a nos engajar em atividades que têm menor esforço e que são mais imediatas. Tá? E o estudo tem uma lógica totalmente diferente. O estudo requer muito esforço e as recompensas do estudo, em grande parte, só vêm em longo prazo. Então, veja, quando a gente deixa a coisa muito longa, no que se refere ao estudo, muito solta, a gente nos torna o nosso comportamento, o nosso estudo muito mais vulnerável a situações de procrastinação. Então, o ideal é ter um tempo mais delimitado de estudo, porque você vai valorizar mais aquele tempo. É o fenômeno da escassez. Você tem meia hora para estudar matemática, depois você vai ter um intervalo de 5 minutos e mais meia hora. Ou então, 50 minutos de matemática, depois 10 minutinhos de intervalo e vai para outra disciplina. Você vai ter que fazer o seu melhor naqueles 50 minutos. Ok? Então, veja, inúmeras vantagens de você espalhar na sua semana o estudo dessas disciplinas. Tanto dormir
várias vezes após ter estudado, e isso vai fazer com que você tenha várias oportunidades de memorizar aquele conteúdo. O conteúdo se torna recorrente, você vê várias vezes durante a sua semana, e tudo que é recorrente ganha valor de sobrevivência para o seu cérebro, e você também gera um fenômeno da escassez, porque você tem aquele tempo ali para estudar, então você vai tender a valorizar mais ele. Além disso, nós temos outra situação, outro fenômeno que está vinculado à memorização de longo prazo, proporcionado por essa estratégia de estudar um intervalo de tempo mais curto, cerca de 50 minutos por disciplina por dia. Que é o seguinte, você consegue estudar durante o seu dia várias disciplinas diferentes. Isso vai fazer também com que você torne o seu estudo mais provável de direcionar a um pensamento interdisciplinar. Você vê uma disciplina dentro da outra. Porque, na verdade, quando a gente começa a ter essa visão interdisciplinar que o Enem requer de você, você vai passar a perceber que praticamente grande parte das disciplinas estudam fenômenos muito parecidos, quando não são os mesmos fenômenos, só que por óticas diferentes. Então, você consegue ver um objeto de estudo por várias facetas e ver uma dentro da outra. Isso é muito interessante, porque isso faz também com que você tenha uma memória muito mais consolidada daquele conceito, porque você tem vários aportes. Em vários locais do seu cérebro, você vai ter registros de memória daquele mesmo fenômeno. Então, assim, você também vai ter uma eficiência de memorização e uma tendência a memorizar mais aquele conteúdo em longo prazo, porque é uma memória articulada de várias coisas ao mesmo tempo, tá? Inclusive, isso é um tipo de coisa que a gente vê hoje no novo ensino médio. A ideia do novo ensino médio é muito essa. Os alunos, eles estão estudando em várias disciplinas diferentes o mesmo conteúdo. E quando eles veem isso, eles têm uma maior probabilidade de, quando dormir, fazer ligações e construir, consolidar memórias que sejam mais complexas. E sendo mais complexas, elas tendem a ter uma duração de tempo maior, ok? Então, vamos seguir também essa mesma perspectiva de proporcionar interdisciplinaridade, consolidar memórias, também utilizando a estratégia da recorrência, a estratégia da regularidade e do sono saudável para que essa memória se consolide. Avançando nas estratégias de estudo para que a gente consiga memorizar, vamos pensar agora sobre as técnicas de estudo. Existem diferentes técnicas de estudo, tá? E você com certeza já deve ter a sua predileta, tá? Os autores, eles costumam dividir as técnicas de estudos em duas categorias. Nós temos as técnicas de estudo ativas e as passivas. As ativas são aquelas que você faz algo e que você tem mais autonomia no que se refere ao seu ritmo, como, por exemplo, fazer questões, fazer simulados, fazer resumos, fazer leituras, fazer falas de apresentações e de explicações do conteúdo. E as estratégias de estudo passivas são aquelas que você mais recebe aquele conteúdo e você não tem tanto controle assim sobre o ritmo, tá? E nem sobre a intensidade e a quantidade de conteúdos, como, por exemplo, uma aula, como, por exemplo, quando você pega um resumo já pronto na internet e você vai utilizar ele como uma estratégia de revisão para você, ok? As duas formas de técnicas de estudo são fantásticas, são muito importantes, tá? Contudo, o ideal é que a gente não se restrinja a apenas uma delas. Na realidade, o ideal é que a gente consiga estabelecer um planejamento de estudos que a gente tenha várias técnicas de estudos diferentes para o mesmo conteúdo. Para o mesmo conteúdo, você consiga assistir a aula, fazer leitura, fazer resumo, fazer questões. Perfeito. Maravilhoso. Tá? Então, tentar fazer isso para praticamente todas as disciplinas é o ideal. Contudo, a gente tem que ter alguns parênteses aí, algumas observações. Primeiro, que a gente não tem tanto tempo disponível assim para estudar.
Então, isso vai forçar você a estabelecer prioridade no que se refere tanto à disciplina quanto ao conteúdo. Então, prioridade, quando eu falo, é tempo de estudo, tempo dedicado de estudo, àquela disciplina ou aquele conteúdo. Então, isso vai requerer que você trace estratégias diferentes, seja estratégica durante o seu estudo. E quais critérios a gente pode utilizar para estabelecer essa prioridade? Eu sugiro, de uma forma bem geral, 2 critérios. O critério da importância, relevância dentro da prova, e o segundo critério da dificuldade. No que se refere ao critério da relevância, a gente vai levar em consideração o quê? Quanto aos conteúdos. Dentro da história do Enem, a gente vê que tem alguns conteúdos que tendem a ser mais recorrentes, que aparecem com muito mais quantidade de questões em praticamente todas as edições de provas. Então, esses conteúdos, eles precisam ser prioridades, precisam ser, de preferência, os primeiros a serem estudados, eles precisam ser aprofundados e a memorização daquele conteúdo precisa ser, ao máximo, garantida. Então, isso está atrelado à prioridade de relevância durante a prova. Tem disciplinas também que têm uma maior quantidade de conteúdos, de questões, como matemática mesmo. Nós temos 45 questões, praticamente, de matemática em uma prova, e praticamente nenhuma outra disciplina tem isso. Redação, do mesmo jeito. Redação, além da matemática, é o único conteúdo que a gente consegue alcançar 1000. Acho que houve apenas uma edição, salvo engano, do Enem, que um aluno conseguiu atingir mais de 1000 pontos em matemática. E ele não acertou todas as questões, isso por conta do TRI. Tá? Então, relevância dentro da prova é um critério de prioridade. Outro critério de prioridade é a sua dificuldade. Qual conteúdo você tem mais dificuldade? Qual conteúdo você já tira de letra e aprendeu na escola? Então, baseado nesses 2 critérios, você vai ter um investimento maior ou menor de estudo nos seus conteúdos para aprovar no Enem, ok? Isso é um fator que a gente deve levar em consideração quando a gente fala de memorização e de estratégia de estudo. Outro critério que a gente pode utilizar é com relação ao tipo de conteúdo que você está estudando. A gente não pode achar que a gente vai estudar da mesma forma diferentes domínios de aprendizagem. Tá? Uma coisa, por exemplo, história. Eu vou até voltar ao meu tempo de estudante de ensino médio. Eu sempre tive muita facilidade com línguas e também muita facilidade com humanas. Então, o que acontecia? Eu ia para uma aula como essa, eu assistia a aula, entendia tudo, aprendia bem. Eu chegava em casa, ia para as questões, respondia tudo certo. Aquela impressão de que, nossa, eu aprendi tudo. Foi maravilhoso. Só que, quando eu chegava na disciplina matemática, física, química, eu não poderia esperar de mim a mesma coisa. Então, se eu fosse esperar de mim a mesma coisa, deixar de uma forma equitativa ali, coisas que são diferentes, eu ia me frustrar e eu ia começar a achar que não era para mim aprender essas coisas. Porque eu ia assistir a aula, ok, entendi, tudo ok, a aula foi maravilhosa, só quando eu chegava em casa para fazer as questões, era totalmente diferente. Não diferente do que o professor ensinou, mas o raciocínio que a questão requeria de mim não tinha sido uma coisa que eu desenvolvi apenas por ter assistido aquela aula. No meu caso, eu precisaria pegar o livro, ler o conteúdo, começar a fazer questões simples, depois ir aos pouquinhos fazendo mais questões, até chegar a um raciocínio, talvez uma questão mais complexa. Eu trago esse exemplo porque é bem provável que seja a realidade que você vivencia dentro dos seus estudos. São disciplinas diferentes e vão requerer formas de estudo diferenciadas. Então, investe nisso. Investe em leitura. Quando é uma disciplina que você tem mais dificuldade, é bem mais comum que as pessoas tenham dificuldade em disciplinas de exatas ou de naturezas. Então, se for o seu caso, uma estratégia que ajuda bastante no processo de memorização, porque a memorização também tem outro fator aí que a gente deve levar em consideração, que é que a gente não aprende assim. O nosso processo de aprendizagem, para algumas habilidades, ele é gradativo, ele é feito por aproximações. Só que a gente vive no mundo do estalar de dedos e a gente quer tudo muito rápido. A gente, às vezes, não quer respeitar o nosso processo de aprendizagem.
Então, qual é a dica para que a gente respeite esse processo de aprendizagem e a memorização em longo prazo se consolide? Respeite as etapas, cumpra as etapas que são necessárias para a sua aprendizagem. E uma estratégia bem interessante para isso é, se você tem dificuldade em matemática do ensino fundamental, não adianta você querer aprender conteúdo do ensino médio. Volta para o fundamental. Não tem problema nenhum. Volta, revisa tudo. Fortalece conteúdos básicos, fração, potenciação, radiciação, produtos notáveis. Fortalece isso e depois vai para os conteúdos do ensino médio. Do mesmo jeito, a gente pode pensar com relação a algumas disciplinas. Algumas disciplinas, elas têm conteúdos que eles são... Um é pré-requisito do outro. Na química, a gente vê isso muito forte. A química do primeiro ano é pré-requisito para a química do segundo, terceiro ano da vida, né? Que você for estudar. Então, você querer aprender um conteúdo sem ter aquele pré-requisito anterior, fica um pouco difícil. Então, segue as etapas. Esse é um ponto, de respeitar esse processo de aprendizagem que é gradativo e é linear, em algumas disciplinas. Outro ponto que pode facilitar a memorização e esse ganho gradativo de memorização é iniciar um conteúdo que você tem dificuldade complexo com questões fáceis. O Enem, ele tem a divisão dessa forma. Nós temos uma divisão média de 25% de questões fáceis, 50% de questões da prova do Enem são médias e 25% das questões são difíceis. Tá? Então, há um balanceamento aí. Pega questões fáceis do Enem. Tem muito livro aí do ensino médio também, que ele tem o conteúdo e logo em seguida tem questões bem faceizinhas que você pode ir pegando e resolvendo. Não é estilo questão do Enem, não é. Só que você vai estar o quê? Treinando aquela habilidade, um passo por vez, e você também vai estar ganhando confiança, porque você vai estar acertando. Então, você vai passar também a ganhar mais confiança e até aprender a gostar do conteúdo, porque gostar ou não de uma disciplina também está muito vinculado a você ter tido sucesso ou não naquela disciplina, ok? Então, você vai direcionar uma estratégia de estudo que você tenha mais sucesso dentro daquelas tentativas de fazer questões e a tendência é que você passe a ver aquela disciplina de uma nova forma, a partir do momento que você tem mais sucesso. É semelhante a outros comportamentos da gente, certo? Que o domínio da aprendizagem é diferente, mas é semelhante. Como, por exemplo, quando a gente vai aprender a nadar, a gente não começa nadando, a gente começa batendo as pernas, segura na borda e fica batendo nas pernas na aula de natação. Começa entrando na água e fica um tempinho, depois volta. A gente vai treinando coisas pequenas para depois se lançar para o comportamento mais complexo, tá? E funciona. Leva um pouquinho de tempo, contudo, funciona, tá? Então, vamos organizar o nosso planejamento de estudos coerente com o tipo de conteúdo que a gente está estudando. Além disso, além dessas estratégias que eu mencionei até aqui, existem técnicas de memorização que fazem com que você pule todas essas etapas, que você passe da memória de curto prazo diretamente para a memória de longo prazo em minutos. De longo prazo não, me desculpe. De curto prazo para médio prazo em poucos minutos, aplicando a técnica de memorização ao conteúdo, certo? Inclusive, essas técnicas são utilizadas por atletas de memorização. São aquelas pessoas que participam daquelas Olimpíadas de memorização, que eles memorizam muitas palavras, 200, 300, 400, 1000 palavras, memorizam um baralho inteiro, embaralhado, a ordem das cartas, memorizam nomes de pessoas e uma série de outras coisas em poucos minutos. É incrível, incrível. Depois vocês pesquisem aí na internet, mentatletas, né? Atletas da mente. E esse nome atleta, lembra que todo atleta ele treina. Ele faz total referência ao que realmente são essas pessoas. Quem vê a primeiro olhar essas situações dessas pessoas memorizando várias coisas de forma fantástica, pode até pensar que eles são excepcionais, que eles são gênios, que eles têm cérebros diferentes dos nossos. Contudo, não é, isso não acontece. Eles são pessoas normais, como nós somos. Contudo, a única diferença é que eles treinam muito
a utilização dessas técnicas, de tal forma que eles ganham uma rapidez impressionante na memorização de conteúdos. E essas mesmas técnicas, elas são adaptadas, elas foram adaptadas por mim para o estudo do Enem, técnicas que esses mentatletas utilizam para memorizar conteúdos extensos, conteúdos complexos. A gente consegue utilizar essas técnicas para memorizar fórmulas, para memorizar conteúdos, conceitos, conteúdos que têm categorias, como, por exemplo, doenças, revoltas, dentre outros, que praticamente todos os conteúdos a gente consegue categorizar, tá? O Fabrício comentou aqui que travou. Vocês estão conseguindo me ouvir? Ok, eu vou dar prosseguimento. Se travar novamente, vocês me comunicam que eu repito, tá bem? Ok, obrigada. Então, dando prosseguimento. São essas técnicas utilizadas por esses mentatletas que você vai ter acesso através do curso Memória Nota 1000. Vai estar tudo lá, ok? Técnica para memorizar fórmula, para memorizar conceito, para memorizar estruturas dentro da química orgânica. Vai estar tudo lá para que você acelere a sua aprendizagem. É como eu falei, a gente tem tempo para estudar e a gente precisa utilizar essas técnicas de memorização para que a gente garanta o estudo, a memorização em longo prazo e também tenha segurança durante a prova. Porque, veja, um fator que está de mãos dadas com a ansiedade é a insegurança. Então, a gente precisa reduzir vários fatores de insegurança durante os seus estudos para o Enem, para que no dia da prova você esteja bem, inclusive no que se refere a reduzir a probabilidade de ter ansiedade durante a prova. Dando prosseguimento às estratégias de estudo para que você consiga ter uma memorização em longo prazo, nós vamos falar também sobre você fazer referências durante o seu estudo a coisas que você já conhece, a coisas da sua realidade, a imagens. Gente, a nossa memória ela é predominantemente visual. Então, quando você estuda fazendo referências a coisas que você já viu, que são da sua realidade, aquilo ali vai ser memorizado de uma forma muito mais intensa. Vamos ao exemplo do estudo da história. A maioria das pessoas tem mais facilidade em memorizar conteúdos de história. E por que isso acontece? Porque quando você está estudando história, você visualiza uma série de imagens. Você visualiza, eita, se eu vivesse esse período histórico. No livro tem imagens de fotos de pessoas, de como elas se vestiam, das coisas que elas faziam. Então, você visualiza situações. Às vezes, você está estudando um conteúdo de um período histórico que você já assistiu um filme que tinha aquele período histórico. Então, você vai relacionar aquele personagem, aquele cenário, tá? Então, sempre tem uma imagem vinculada na maioria dos conteúdos de história. Por isso que muitas das vezes fica mais fácil de lembrar desse contexto. Então, se dá certo e se está totalmente baseado nessa forma como o nosso comportamento, como a nossa memória funciona, vamos utilizar isso também em todas as disciplinas. Na química dá para fazer isso, na física dá, na matemática dá para fazer isso, fazer aportes com a nossa realidade, porque assim essa memória vai se consolidar de uma forma mais intensa e vai tender a ser uma memória também em longo prazo. Mais um ponto para a gente fechar essa ideia da técnica de memorização para memorizar em longo prazo é quando você for estudar, buscar interpretar, além de fazer essas relações com a realidade, buscar também ver uma lógica naquilo ali. Tudo que a gente estuda explica algum fenômeno natural, alguma coisa que está acontecendo, ou então cria uma nova tecnologia, uma nova forma de interpretar a situação. Então, tudo tem um fim. E ter acesso à lógica daquele estudo, qual o propósito, o entendimento daquele conteúdo, vai fazer também com que você tenha uma melhor memorização, tá? Tudo que a gente entende bem, a gente tende a ter uma melhor memorização. É o que até Ausubel é um teórico bem antigão da psicologia que ele falava sobre aprendizagem significativa. Tudo que tem sentido para a gente é melhor memorizado.
E esse sentido, muitas das vezes, a gente vai encontrar aliado a essa estratégia de fazer relações com a nossa realidade daquele conteúdo. Ok? Inclusive, vocês podem também utilizar de alguns momentos da sua vida que não estejam totalmente direcionados para os estudos, para trazer coisas que você estudou ao seu pensamento, como, por exemplo, você está fazendo uma viagem, aí você pode observar, eita, essa vegetação aqui é tal, você meio que fazer pequenas revisões, mas nada que fique muito pesado. Ah, agora eu vou precisar o tempo todo olhar tudo ao meu redor e ver química em todos os lugares. Não. Alguns detalhes. Aproveita para fazer pequenas revisões, porque você vai estar cada vez mais atrelando o seu senso de interpretação da realidade às coisas que você estuda. É interessante esse ponto porque, veja, quando você vai para a graduação, você passa a ter isso. Por exemplo, eu fiz psicologia e depois que eu aprendi como o comportamento funciona, eu não consigo mais, é aquela coisa, depois que você vê, você não consegue mais desver. Então, muitas coisas da minha vida, da minha realidade, eu olho e eu vejo a partir dessa perspectiva de entendimento de comportamento, de entendimento de como o nosso cérebro funciona. Então, é algo parecido, certo que o intervalo do ensino médio é mais curto do que o da graduação, e os conteúdos são vistos, são muitos conteúdos de várias áreas diferentes. E na faculdade é muito mais aprofundado. Só que a gente pode trazer um pouco disso para os nossos estudos do ensino médio, sim. Ok? Fechamos, então, essa primeira fase da nossa live, que era sobre as estratégias para que a gente consiga estudar para memorizar em longo prazo. A segunda parte, eu vou evidenciar um fator que pode prejudicar a retenção e o resgate de memória durante os seus estudos. Quando eu falo resgate, eu falo principalmente em situações de resolução de questões, de fazer simulados, e a retenção, quando a gente fala de momento de estudo, no momento que você está ali no estudo ativo, de ler, de assistir aula, de fazer resumos, de revisar, ok? E esse fator é a ansiedade. A ansiedade, ela tem uma especificidade de comportamento que ela traz prejuízos para o nosso desempenho de comportamento, principalmente no que se refere à atenção concentrada, memória e também à resolução de problemas. 3 elementos cruciais para que você consiga ter um bom desempenho nos estudos. Aí eu vou falar para vocês algumas coisas que podem ser consideradas respostas de ansiedade, sintomas de ansiedade, tá? Porque entender o que é ansiedade é o primeiro passo. Nós temos algumas reações de ansiedade: coração acelerado, respiração ofegante, pensamento acelerado, você não consegue parar e concentrar numa coisa só. Mãos frias, tremedeira, arrepios, sensação de dormência, sensação de que você está tonto, de que você pode desmaiar. Algumas pessoas sentem boca seca, reações gastrointestinais como enjoo, dor de barriga e várias outras coisas, mas essas são as principais reações de ansiedade. Algumas pessoas têm algumas reações de ansiedade que não necessariamente vão vincular como primeira opção a ansiedade, porque pode ser provocada por outros fatores, como, por exemplo, algumas pessoas têm os roxos na pele, umas manchas roxas, parecem pancadas, dermatite, tá? Algumas manchas vermelhas na pele, que pode achar que é alergia, que é alguma outra coisa, e pode ser provocada por ansiedade. Contudo, isso requer o quê? Uma avaliação clínica para identificar qual é a causa. Outra reação que algumas pessoas têm e que podem não vincular diretamente à ansiedade é a queda de cabelo, tá? É também alterações de apetite, irritabilidade, tá? Então, é importante a gente se observar e, se caso aconteçam algumas dessas reações com recorrência, principalmente em contexto de estudo, observar se pode ser, e caso seja,
e, caso esteja provocando algum tipo de prejuízo, buscar uma assistência especializada de um profissional que possa estar te auxiliando nesse processo, ok? Então, observar se existe essa ansiedade, e a ansiedade, ela é uma resposta natural do nosso organismo diante de situações que sinalizam perigo. Ela só vai passar a ser transtorno a depender da regularidade, ou seja, quantas vezes ela aparece durante a sua semana, durante o seu mês, da intensidade e do prejuízo que ela provoca, ok? Então, observar é um primeiro ponto, e lidar com ela também é outro ponto. E o lidar com a ansiedade vai envolver a gente identificar que a ansiedade, como uma reação para as situações do nosso ambiente, ela vai ser duas coisas, tá? Ela vai ser uma sinalização, ou seja, quase que um pedido para você de mudança diante de alguma coisa que provoca desconforto e que está sinalizando perigo para você, e ela vai ser uma reação a algo que está acontecendo. Sendo uma reação, a primeira coisa que a gente precisa fazer, após reduzir a ansiedade, porque quando a gente tem ansiedade, a nossa avaliação no ambiente acaba sendo prejudicada. E como é que a gente reduz? Com estratégias de relaxamento, como a respiração diafragmática, que é bem simples, tá? Você inspira o máximo de ar que você consegue, você segura por 3 segundos e você solta o ar bem lentamente. E você repete isso várias vezes até você conseguir se sentir mais estável. Feito isso, você reduziu as reações fisiológicas de ansiedade. A gente precisa encarar a ansiedade como duas coisas, como reação e como sinalização. Como reação, como assim? Se a gente está tendo qualquer sentimento que a gente tem porque a gente está reagindo a algo. E no caso da ansiedade, a gente está reagindo a alguma coisa que sinaliza perigo para a gente. Então, apesar de ser uma coisa que a gente não quer ter, apesar de a gente, às vezes, querer invalidar esse sentimento, dizer, ah, que bobagem, porque eu estou passando pela mesma coisa e não sente isso. Não é, faz todo sentido dentro da sua história de vida e dentro das coisas que você já viveu, tá? Então, não invalida esse sentimento. Se você invalidar o seu sentimento de ansiedade, você vai estar piorando toda a situação, porque a tendência é que ele se amplie, ele se torne algo mais difícil de lidar com o tempo, e você não vai simplesmente conseguir, por sua vontade, deixar de ter. A gente vai precisar lidar com isso. Então, vamos voltar à ideia de que ele é reação, se ele é reação, é algo que está acontecendo e faz todo sentido dentro da sua história de vida você ter essa resposta, porque aquela situação representa perigo para você dentro da sua história de vida, e ele também é sinalização. Sinalização em que sentido? É um pedido de mudança, porque se existe um desconforto, isso pede a você uma mudança de alguma forma, nem que seja, em alguns casos, a mudança é iniciar um processo terapêutico, tá? Então, isso vai pedir alguma mudança a você para que você esteja reagindo em outro momento a outras circunstâncias que não são as mesmas. E assim elas não vão mais sinalizar perigo para você. Existem várias formas de mudar e vai depender de cada caso. Em alguns momentos é necessário o quê? Desenvolvimento de habilidades, como habilidades de estudos eficientes para que você consiga atingir os resultados que você almeja, habilidades sociais, dizer um não, o afastamento, habilidades de gestão de vida para respeitar os seus limites e as suas necessidades, dentre outras coisas, tá? Então é importante lidar com essas duas perspectivas. E nessa ideia, a gente leva em consideração o quê? Que o sentimento é importante, Contudo, o sentimento não tem poder de mudança. O que vai mudar a nossa realidade é o que a gente faz diante disso. Então, por isso que eu sempre retomo esse ponto do lidar com o sentimento. Ok? Então, observe esse ponto, porque pode ser algo que esteja atrapalhando o seu rendimento nos estudos, mesmo que você aplique todas as estratégias bem. Tranquilo?